Rafael Bortoletti, de 35 anos, foi eleito prefeito de Viamão pelo PSDB com 48,49% dos votos válidos. Ele é mais um entrevistado da série Fala Prefeito, do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. Bom, prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, bem-vindo à redação do Correio do Povo. Eu que agradeço o convite de vocês estar nesse ping-pong, nesse bate-bola. Eu que fui eleito pela primeira vez, concorri também pela primeira vez, então é importante estar debatendo assuntos da nossa cidade, das eleições, etc. Prefeito, a gente tem feito essa série de entrevistas com um objetivo principal, que é as perspectivas dos próximos 4 anos dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, nessa toada, eu vou te fazer o questionamento que eu tenho feito a todos os outros prefeitos, que é: quais são os principais desafios de Viamão para o próximo ano e para os próximos 4 também? Meu desafio principal, e ele foi trabalhado isso na campanha, é a geração de emprego e renda para a nossa cidade. É uma cidade que é 3 vezes maior que Porto Alegre, uma cidade que por volta de 256 mil habitantes, e ainda nós estamos lá em 11º em termos de economia do estado do Rio Grande do Sul. Então, é o avanço necessário para que todas as outras pautas, saúde, educação, segurança pública, elas também tenham uma elevação. A geração de emprego e renda é exatamente o que a nossa cidade precisa. O aumento da nossa qualidade de vida, o aumento da renda, o aumento do potencial econômico da nossa cidade passa tudo por isso. Então, hoje, essencialmente, meu maior desafio é a geração de emprego e renda para Viamão. Então, exatamente melhorar a economia do município, não exatamente criar a caixa para a prefeitura para tocar projetos. Não, é a geração de emprego, é fábrica, a nossa cidade hoje ela não tem a vocação fabril. Hoje a cidade de Viamão ela é uma cidade essencialmente de serviços. Por ela ser próxima a Porto Alegre, isso nos prejudicou por muito tempo, como cidade. Olhando exatamente para a cidade de Viamão, ela nos prejudicou, porque a proximidade fazia com que as empresas procurassem a capital. E hoje, depois dessa enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, uma enchente muito triste, que atingiu irmãos, regiões muito próximas, em que Viamão teve que abrir, inclusive, a cidade para receber 5 mil pessoas. Mas isso também, ao mesmo tempo foi triste, ao mesmo tempo que ninguém quer que se repita, isso abriu uma oportunidade para a cidade de Viamão. Porque a cidade de Viamão hoje tem hoje não, ela é essencialmente geograficamente 26 metros maior do que a mais alta que Porto Alegre. Isso faz com que a nossa cidade não alague. Alagou pequenos pontos da nossa cidade. Itapuã, próximo a Lagoa, em alguns locais que a gente ainda tem questões de arroio, mas muito pouco. Diferentemente de Porto Alegre, diferentemente de Cachoeira, de Eldorado, de Canoas, outras cidades. Então faz com que as empresas busquem Viamão hoje como um lugar para investimento. Itapuã, que o senhor adiantou que pode ganhar um DIC aí, né? Isso. Me conta um pouquinho desse projeto. Vai ser articulado junto àqueles 6,5 bilhões que o governo federal prometeu aqui para o estado? Não, com o governo direto com o governo do estado. O governo do estado criou um pacote de reconstrução também do estado do Rio Grande do Sul, onde alguns projetos foram enviados e Viamão foi um dos primeiros que enviou. A construção desse DIC já foi aprovado, já está dentro desse pacote aprovado para o estado do Rio Grande do Sul a construção de um DIC para Itapuã, protegendo a vila de Itapuã, protegendo exatamente onde foi alagado hoje, onde a gente teve maior dificuldade, que junto com Porto Alegre ele ficou mais ou menos uns 20 dias, 30 dias embaixo d'água. Perfeito. Prefeito, a cidade vem enfrentando problemas com a coleta de lixo, né? Ela vem enfrentando problemas com a atual empresa, a Cole Turbi, se não me engano. Perfeito. Isso. A atual gestão já falou que deve rescindir o contrato, mas enquanto isso a cidade está sofrendo, os bairros o lixo está acumulando. Tem ações emergenciais que elas podem ser empregadas já nesse período de transição? Eu tenho conversado com o atual prefeito e já passei minha posição durante a própria campanha. Eu na campanha eu falei que eu rescindiria o contrato com essa empresa. Eu conhecia o contrato dela, eu conhecia o que quais eram as exigências que a empresa tinha que cumprir, que não estava cumprindo, e também os valores que estavam sendo pagos. Então eu tinha certeza que o que estava interferindo isso era a saúde financeira da própria empresa. Uma empresa que, pelo visto, está com
muito próximo da falência, com dificuldades financeiras. Eu como não tenho que cuidar da empresa, tenho que cuidar da cidade de Viamão. O meu foco é uma coleta de qualidade, até porque Viamão hoje tem, como em outras cidades, mas antigamente não tinha taxa de coleta do lixo, então essencialmente tem que entregar um bom serviço. Então na campanha eu disse que eu reincindiria esse contrato. Nesse momento eu acessei o prefeito atual, conversei com ele, com a Secretaria-Geral de Governo, que também cuida dos contratos da prefeitura, e ambos me sinalizaram que vão rescindir o contrato e contratar uma nova empresa nesse período, em que a coleta não está nem perto de a contento, está desejando muito a desejar. Uma cidade do tamanho de Viamão, não tem como uma cidade com 250 mil habitantes estar passando por isso em 2024. Então, eu já tinha manifestado isso, mas acho que a gente não pode esperar até janeiro, quando eu assumo. E eu já fui procurar o prefeito atual, passando a minha posição sobre a questão da coleta, e vai ser reincindido aí a qualquer momento, né, em uma contratação nova de uma empresa para prestar esse serviço de qualidade para a cidade. E o senhor pretende acompanhar essa nova contratação? Eu não tenho poder para isso, mas ao mesmo tempo sim, a gente pega as informações, vai ser uma contratação emergencial. O que é uma contratação emergencial? Tem prazo para encerrar, enquanto tu vai fazer a licitação correta, até porque eu tenho outros moldes de licitação para serem feitos. Eu tenho lá na região da Santa Isabel, que é um polo de lojas, de serviços, que durante a campanha, eu programei que ali nós vamos ter uma espécie de containers enterrados no chão. Ou seja, a coleta não vai ficar exposta, o container não vai ficar exposto, ele vai ser enterrado e o caminhão vai chegar, vai abrir a tampa e vai recolher. Né? Em outras cidades já existe esse modelo, e lá na Santa Isabel, por ser uma área de extremo volume de lojas e sem espaço físico para esses containers, a gente resolveu fazer assim. Então a licitação ela já tem que prever esse tipo de situação, e como é emergencial nós não vamos conseguir prever nesse momento. O foco é melhorar a coleta nesse período, e a nova contratação já vai prever essa nova possibilidade ali na região da Santa Isabel. Prefeito, no desafio econômico, o senhor comentou, né, sobre a meta de gerar emprego e renda, porém essa é a meta de todas as cidades, estados do país, né? Como o senhor pretende fazer para incrementar a economia do município? Que ações específicas a gente tem preparado aí para os próximos 4 anos? O que o senhor pretende fazer nessa área? São algumas questões que me favorecem no momento, como eu falei. A enchente ela traz um benefício, trouxe, né? Até é difícil falar isso, mas trouxe para minha cidade essa possibilidade. Viamão hoje geograficamente está sendo enxergada pelas empresas de forma diferente. Primeiro passo. Segundo passo, a questão da questão fiscal. Eu já mandei levantar todos os dados do nosso município em termos de benefícios, de incentivos, de impostos, e busquei toda a região metropolitana, Santa Catarina e outros polos que hoje se desenvolveram de forma mais acentuada, para que nós modernizamos a questão fiscal da nossa cidade, mapeamento de todas as áreas disponíveis para entregar para uma empresa, para doar para uma empresa, para que ela possa vir. E, acima de tudo, a contratação, seja ela pela prefeitura, ou seja, de uma empresa que faça isso, um escritório, que faça isso, de um escritório de captação de empresas. Pessoas especializadas nessa captação de empresas, né? Advogados, engenheiros, que tenham esse acesso com os empresários, que tenham acessos com as indústrias, para que elas possam trazer para a minha mão. Mas, para isso, eu vou entregar na mão desse escritório, seja ele contratado pela prefeitura, quando eu digo contratado, concursado, ou contratado um escritório de consultoria para isso. Eu vou entregar nas mãos dele um mapeamento ambiental da cidade de Viamão, uma lei de incentivo moderna e o mapeamento da cidade, dos lotes à disposição, com logística para isso. Então, o meu diferencial nesse momento é essa organização e esse foco. O que é a cidade de Viamão? Eu já tenho conversado com algumas empresas. 6 empresas hoje têm uma tendência muito grande a vir para Viamão, já conheceram a área, já estão na parte de projetos, que são de Porto Alegre. 2 não são da área do Amazonas, mas 2 já são de Porto Alegre, que estão se deslocando para Viamão. Então, eu entendo que, além dessa preparação que nós estamos fazendo de forma fiscal, ambiental e de gestão para receber essas empresas, eu também conto com o momento.
com essa situação que aconteceu na região metropolitana, que favorece, porque Viamão é 3 vezes maior que Porto Alegre, porque Viamão tem área abundante, Viamão tem água, Viamão tem capacidade de receber essas empresas. Prefeito, o senhor é de um governo de continuidade, né? Tivemos ali o Bonato, né, que depois você concorreu, o atual prefeito agora. Nesses já são 12 anos, né, de PSDB, e no seu mandato vão ser 16 anos. O que isso te beneficia, por um lado, mas o que pode acabar te atrapalhando, né? Porque, por um lado, tu já toma uma gestão de continuidade, mas por outro, acaba tendo aquele desgaste natural de gestão, como a gente observou em outros municípios que tinham uma continuidade e acabaram não renovando essa continuidade nesse ano. Esse desafio já foi enfrentado na própria campanha. O que se viu na campanha? A cidade queria mudança independentemente do partido, ela queria mudança. É natural, existe até uma teoria no mundo da política que se chama fadiga dos metais, né? Onde chega num momento em que, independentemente do governo estar entregando aquilo que a sociedade espera, a cidade quer melhoria, quer mudança. E esse momento chegou para a cidade de Viamão. 12 anos de PSDB e antes desses 12 anos de PSDB, foram 16 anos de PT. Então a cidade vai passar por 32 anos de 2 partidos governando essa cidade. E a escolha do meu nome foi exatamente pensando nisso. Porque ao mesmo tempo que o PSDB representava a continuidade de um projeto, a figura, o mais jovem, com ideias diferentes, com postura diferente, era o único candidato diferente, era eu. Então, ao mesmo tempo que eu era de um partido, de um projeto que era continuidade, eu era a mudança. Porque eu mostrava isso na postura, na campanha, nos projetos, porque os meus projetos eram completamente diferentes dos que já tinham sido entregues até então pelo PSDB. O PSDB e os prefeitos que me antecederam, que foi o Bonato, que foi o Newton Magalhães, eles entregaram mudanças estruturais na cidade de Viamão. Desde quando a gente assumiu a cidade de Viamão, lá em 2013, a cidade não tinha um plano diretor atualizado. Vou dar um exemplo, a cidade só podia construir prédios de 4 andares, uma cidade que quer se desenvolver não tem como ser assim, não tinha plano de saneamento básico, não tinha plano de ambiental, não tinha... Então, a cidade estava completamente fora do mapa do desenvolvimento. Então, foi necessário toda essa reestruturação de legislação para que a gente chegue hoje e um prefeito com outras ideias, com mais moderno, consiga entregar aquilo. Mas antes foi feito um trabalho de reestruturação. Mas a cidade sim entendia que essa mudança era necessária. A cidade quer essa forma de governar mais rápida, mais ágil, de comunicação com a cidade, exatamente como tu falaste. O lixo está acontecendo, a cidade não quer saber se tu não assumiu dia 1º de janeiro. A cidade quer ver o que o próximo prefeito está programando para entregar no dia 1º. A cidade ela não quer esperar tu entregar, ela quer acompanhar junto contigo as tuas decisões. E eu tenho feito isso desde a campanha, esse diálogo permanente com a comunidade, do que eu vou fazer, do qual o problema que eu tenho para resolver. E eu entendo que isso é a forma moderna de governar. Não é só a tecnologia, mas é esse diálogo próximo das pessoas, essa participação das pessoas, essa corresponsabilidade da prefeitura com a sociedade, que também é modernidade. Como é que foi o processo interno de escolha do seu nome? Porque pelo que a gente acompanhou ali, houve um certo desgaste, né? Porque o candidato natural seria o Newton Magalhães, o atual prefeito, né? Justamente por essa questão. Como é que foi esse processo interno até tomar a decisão? Como a democracia ela é feita, né? A democracia senta-se na mesa, se discute, se busca a melhor solução, se constrói, nem sempre se é unanimidade, nem sempre se todas as peças saem felizes, mas acho que se construiu o nome correto, não é? Né? Não estou puxando porque é eu, mas eu acho que naquele momento e depois do período eleitoral, dos resultados que a urna nos passaram, se mostrou que o meu nome foi o mais assertivo, porque trazia exatamente essa mudança, trazia exatamente o que a população buscava, que era um novo nome. A continuidade, a gente ia correr muito risco nas urnas de perder a eleição, como tu mesmo trouxeste, outros prefeitos, outras que inclusive governaram bem as suas cidades, não obtiveram sucesso porque a população, a comunidade queria uma mudança. Então foi uma situação que foi bastante discutida, foi bastante negociada, mas o prefeito Newton conseguiu entender
essa situação, né, colaborou nesse processo, e hoje eu tenho essa missão de tocar a cidade aí, e é a maior região a maior cidade da região metropolitana, com 35 anos de idade, prefeito mais jovem da história de Viamão. Sei do tamanho da missão que me foi dada e estou pronto para, dia 1º de janeiro, exercer da melhor forma essa função. Prefeito, ainda nesse tema eu vou engatar 2 perguntas numa, que a primeira é, considerando que vai ter troca de governo, então, pretende fazer uma reforma administrativa? E a segunda é, o que você acredita, e aí é um erro de jornalista engatar uma pergunta na outra, porque normalmente não respondem. Só responde o que quer, só responde uma. Então, e a segunda seria, mas só para a gente continuar nesse escopo, o que tu acredita que não foi feito pela última gestão? Sim, vou fazer sim uma reforma administrativa não tão estrutural, não tão robusta, mas sim mudar algumas peças, tornar o governo um pouco mais objetivo e enxuto no que eu quero entregar. Né, a criação do escritório de licenciamento, a criação do escritório de captação, uma embaixada em Brasília, uma secretaria de comunicação, uma secretaria de segurança pública, né, e fala-se em criação, parece que da máquina pública está aumentando, mas não, ela é uma espécie de redução, porque eu vou tirar de uma parte para colocar em outra, é objetivar mais o governo. E quais secretarias saem? Não saem secretaria, mas saem cargos, cargos. Né, eu acho que quando a gente tem algumas secretarias que tu enxerga que elas não estão entregando aquilo que é necessário, ou talvez o cargo ficou muito genérico, não ficou específico e não entrega aquilo que se espera, a gente reorganiza, tira, recoloca em outra secretaria. Eu acho que a Secretaria de Segurança Pública, numa cidade do tamanho de Viamão, ela é necessária, mesmo que a segurança pública constitucionalmente seja de dever do Estado, mas hoje em dia não existe mais isso. Não existe mais Estado, governo federal, a cidade acontece, as pessoas vivem a cidade. Viamão conta com guarda municipal? Sim. E foi na minha gestão de secretário de governo que a gente criou a lei e armou a guarda. A guarda ainda não está armada efetivamente, porque falta uma autorização do governo da Polícia Federal, porque elas são autorizações individuais para cada guarda. Então está um pouco lento esse processo, mas foram compradas armas. A guarda está treinada, a guarda passou por esse movimento de vigilância patrimonial para a guarda municipal. Foram chamados mais de 20% do efetivo. Eu vou chamar mais agora, aumentar esse nível da guarda. Tem 2.000 câmeras na cidade espalhadas, então a gente tem melhorado muito os índices em conjunto com a Polícia Militar, a Brigada Militar e a Polícia Civil. Os números de Viamão hoje são muito, mas muito melhores do que eram há 5 anos atrás. Mas a segurança continua um desafio em Viamão, né? Vai ser sempre. Região metropolitana vai ser sempre um desafio, mas perto das cidades da região metropolitana, como por exemplo Alvorada, Viamão está muito acima em questão de segurança. Muito acima mesmo. Porto Alegre agora voltou uma violência grande, né? Tenho acompanhado muito homicídio. Viamão não tem isso. Viamão diminuiu muito. Mas voltando ali, vou responder a segunda pergunta. O que o governo deixou de entregar? Eu acho que por nós termos assumido 2021, num período de pandemia, onde se era necessário entregar saúde pública o mais rápido possível, onde se tinha uma doença que pouco se conhecia sobre ela, que não tinha bibliografia, que era uma incerteza muito grande, inclusive para cientistas, para médicos, para as pessoas que vivem de conhecimento técnico, assumir naquele momento e entregar rapidamente para ter, em seguida, poder abrir as empresas, em seguida poder gerar emprego de novo, poder movimentar o comércio, isso nos afastou da população. Porque tu precisava entrar dentro de uma sala e resolver os problemas. Então tu não te aproximou da população, tu não conseguia entregar esse anseio da sociedade. Então o que a cidade faltou? Essa proximidade, esse governo mais próximo das pessoas, mais resolutivo. Acabou sendo aquele governo de gabinete. De gabinete, exatamente. Então o que hoje eu espero? Principalmente ser um governo mais ágil na criação de emprego, né, e na geração de emprego. E quando eu digo isso não é de forma genérica, eu já tenho, tu viu, a criação do escritório de licenciamento, a criação desse escritório de captação, a melhoria da legislação. Eu já estou trabalhando nisso, eu já estou negociando isso, então eu entro em janeiro já botando um pacote de leis na Câmara com essa alteração, com essa mudança. E tem base na Câmara para aprovar? Tem de 21 vereadores a base do governo de 16. O PSDB elegeu 7 vereadores, 1/3 da Câmara é do meu partido. Né? Dos 11 vereadores mais votados, 11 são da minha base.
Então a gente conseguiu, ao mesmo tempo que o governo ele estava passando por essa fadiga, nós também entregamos muito para a sociedade, tínhamos esse crédito ainda, né? Então, mas eu entendi perfeitamente, né? Porque a gente fez quase 50 mil votos, que eu não entendi que o povo quer mudança, que o povo quer essa velocidade, que o povo quer uma cara nova, e eu estou ciente e trabalhando com essa perspectiva. O senhor terá muita governança, então vai poder aprovar praticamente o que quiser na Câmara, né? Sim, tudo passa por negociação, né? Porque eu trabalhei muito tempo como secretário de governo que cuidava exatamente dessa relação com a Câmara de Vereadores. Ninguém faz governo sozinho, apesar de alguns... Ninguém faz isso, ninguém governa sozinho. Há quem tente, né? Mas... governar sozinho é sentença de morte, né, na política, né? É saída em seguida. E outra, não se governa nem só falando em Câmara de Vereadores, tu não governa sozinho nem com a população. Se tu não tem a população do teu lado, se tu não tem a sociedade acreditando no teu trabalho, nenhum empreendedor vai investir em algo em uma cidade que ele não acredita. Nenhum empreendedor vai colocar uma fábrica, uma empresa, se não acredita na gestão que está sendo feita. Né? O empreendedor ele observa, vê o que está acontecendo, né? A nível federal a gente observa a economia, observa as relações internacionais e toma uma decisão. A prefeitura é exatamente assim. Se eu estou assistindo um governo se deteriorando, eu não vou para aquela cidade, eu vou para outra, né? E é assim que funciona. Então é necessário se governar com todos, é necessário se governar com o crédito das pessoas, é necessário se governar com a Câmara de Vereadores. A governabilidade ela passa muito por essa conversa, por esse diálogo. Cada vereador que foi eleito representa uma camada da sociedade, um bairro, uma bandeira, e é preciso trazer isso para dentro do governo, mas ao mesmo tempo sem esquecer daquele projeto que tu vendeu para a sociedade. Porque daqui a pouco, para governar, tu traz todas as bandeiras da Câmara de Vereadores e vira tudo menos aquilo que tu projetou para a cidade de Viamão, e para aquela pessoa que confiou em ti, ela não está enxergando nada daquilo que tu projetou. Então, é um quebra-cabeça, um jogo de xadrez entre tu conseguir governar a cidade, tu negociar com a Câmara de Vereadores, trazer os projetos deles para dentro do governo, mas ao mesmo tempo não esquecer da essência do teu projeto, aquele que foi aprovado nas urnas. Prefeito, um dos principais gargalos, um dos principais problemas, digamos assim, das médias e grandes cidades é a questão da mobilidade urbana, e eu colocaria também, acredito que na região em torno de Porto Alegre, região metropolitana, é essa conexão com a capital, né? A minha pergunta é, o que precisa ser feito o que tu acredita que precisa ser feito para melhorar essa ligação com a cidade, com a capital, né, e com as demais cidades em torno? Nós temos 2 grandes projetos que envolvem o governo do estado, que hoje também é do meu partido, o governador Eduardo Leite é do PSDB, e o deputado Bonato, que foi prefeito da cidade, hoje deputado e líder da bancada do PSDB, tem negociado e foi uma das bandeiras que a gente levantou na campanha dele e agora na prefeitura, que é a Estrada Caminho do Meio, que é uma estrada importantíssima que liga Alvorada a Porto Alegre e Viamão. É uma obra que todo mundo já ouviu falar 1000 vezes, todo mundo desacreditou também. 1000 vezes também, e que foi agora, está em processo de licitação, e a primeira etapa da obra vai ser Viamão, porque nós conseguimos entregar os projetos antes de qualquer outra das 3 cidades, Porto Alegre, Alvorada e Viamão. É uma obra de 200 milhões de reais, ela vai duplicada do início da 040, que vai ter uma alça, um viaduto, até a Protásio Alves, e da Protásio Alves ela vai triplicada até a Manoel Elias, Então ela vai trazer um desenvolvimento para aquela região, não só a mobilidade, mas se tu conhecer ali da Protásio Alves até a 040, não tem absolutamente nada. Terrível. É uma área aberta, com poucas moradias, e se tu traz todo esse desenvolvimento, todo esse corredor de passagem, tu traz um corredor de desenvolvimento também. Logística e economia. Logística e economia. E nós temos uma outra obra que a gente estava falando agora ali nos bastidores, que é a 118. A 118 também é uma obra que foi diversas vezes ouvida. Eu estava brincando ali, o proprietário do Correio, o presidente, de que ouviu várias vezes ela ser inaugurada e realmente não foi. Mas também temos hoje, junto com o governador, junto com esse também, reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, foi colocada a 118, sem pedágio. E vai ser sem pedágio mesmo? Vai ser sem pedágio. Isso já foi até anunciado agora pela Casa Civil do governo do estado, em que a 118 que virou
entrada e saída do estado do Rio Grande do Sul durante a enchente. Né? Quem morou em Viamão via as carretas de todo o Brasil passando ali. Né? O Pablo Marçal desceu no aeroporto de Viamão, que tem um aeródromo lá. O Neymar, os helicópteros dele desceram no aeródromo de Viamão. Então, Viamão virou esse corredor e virou os olhos do estado do Rio Grande do Sul para Viamão. Então, esse corredor 118 duplicada, né, que já tem uma alça também em licitação, caminho do meio, ela dá uma mobilidade toda para Viamão. Nós estamos construindo também uma perimetral que liga a zona sul de Porto Alegre e passa por dentro de Viamão, que vai ligar a zona norte. Então nós estamos construindo essa mobilidade, esse corredor de passagem para a cidade, né, em que traga o desenvolvimento, que se pense na cidade como uma cidade para receber desenvolvimento, não só a mobilidade que a gente fala das pequenas ruas, né, onde a gente bateu o recorde no governo passado de pavimentação, e eu vou dar continuidade nas pavimentações. Uma cidade, como eu disse, 3 vezes maior que Porto Alegre e com uma receita 10 vezes menor que Porto Alegre. É complicado tu pavimentar uma cidade com 1.494 quilômetros, onde quase 1.000 eram de estrada de chão. Tu faz 200 quilômetros de pavimentação no mandato e ainda é pouco, né? Ainda está longe do que as pessoas esperam. Então, dar continuidade a isso, mas principalmente olhando a cidade como um todo, nessa grandeza de 118, de caminho do meio, que enquanto nós vamos mantendo a cidade, ela vai se desenvolvendo e trazendo essa riqueza, é o mais importante. Eu costumo dizer, e disse isso na minha campanha: tapar buraco, trocar lâmpada e recolher lixo é obrigação do prefeito. Um prefeito ele não pode nem se eleger e nem governar pensando nisso. Isso é obrigação, isso é dia a dia. É a mesma coisa que tu chegar aqui na redação e dar bom dia para as pessoas, ligar o teu computador, isso é dia a dia. Agora, o que tu vai fazer, programar para a semana, organizar, planejar coisas grandiosas, é o que um prefeito tem que fazer, é o que ele tem que planejar. Uma cidade que saia do patamar que ela está. Outra grande questão para a grande Porto Alegre é o transporte metropolitano, né, e a integração do sistema coletivo. E outra pauta que a gente ouve falar há anos e ninguém resolve, né, prefeito? Então eu te pergunto, quem que tem que resolver a questão da integração do transporte público na região metropolitana? São os municípios? É a Metroplan? É a Grampal? É o governo do estado? Quem é que tem que liderar esse processo? Eu acho que o liderar o processo tem que ser as prefeituras, porque o que mais interessa é as prefeituras. Mas o governo do estado é o principal agente resolutivo desse processo. Né? O deputado Bonato está com essa bandeira, inclusive ele é o presidente da Comissão de Transporte Metropolitano. Porque ele já governou uma cidade, ele levou exatamente essa dor para a Assembleia. E a única solução, não existe outra, para o transporte coletivo é a integração. Não tem como uma empresa, ou seja qual for, mas vamos falar hoje aqui, está lá em Viamão, a empresa Viamão, ela sai... Que está aqui em Porto Alegre hoje também, que comprou a Carris, ela sai de Viamão com 20 passageiros e ela passa na 32 ali na divisa com Porto Alegre e ela não pode pegar ninguém. E cheio de passageiros que vão para o mesmo lugar, que é ilógico, não tem uma lógica, né, e nenhuma racionalidade econômica para isso acontecer. Então essa integração, necessariamente ela tem que acontecer. Porque se tu tem 20 passageiros dentro de um ônibus, a passar, não existe almoço gratuito, alguém está pagando a diferença desses passageiros que não estão dentro do ônibus. A mesma coisa, a gente sempre fala nas isenções que muitos dos vereadores querem trazer, cada um tem sua tribo. Uma hora a gente quer o aposentado, uma hora... Eu sou a favor da isenção, mas desde que ela seja sustentável. Toda a isenção que ela entra no transporte coletivo, ela vai para o trabalhador. Quem paga a conta é o trabalhador, que acorda 5 horas da manhã para ir para o seu emprego. Então ela tem que ter uma discussão muito maior do qual é o papel do Estado nessa integração, mas concordo plenamente contigo. Alguém vai ter que fazer isso aí. Já está sendo feito, mas acho que tem que cada vez mais sentar numa mesa os municípios com o Estado e definir isso de uma forma, né, razoável, de uma forma rápida, porque senão vai ter a quebra do transporte coletivo, né? Não vai se sustentar mais, ou seja, pela empresa que não vai querer mais ofertar o serviço, ou seja, pelo passageiro que não vai ter mais condições financeiras e vai preferir outro meio de transporte. E outro meio de transporte é trânsito na rua, outro meio de transporte é mais poluição, outro meio de transporte é outros tantos problemas. Quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para a Inglaterra, para os Estados Unidos, o que mais funciona é o transporte coletivo.
né? Tu vê empresário andando de ônibus, tu vê empresário andando de metrô, e o Brasil parece que vai à contramão disso, né? Então a gente precisa olhar para o lado e dizer, olha, se funcionou lá, que é primeiro mundo, se funcionou lá, tem que funcionar aqui. De alguma forma a gente tem que achar. Passageiro tem, população para isso tem, trabalhador precisando de um transporte coletivo decente também tem. Nós vamos ter que achar uma forma para que isso ocorra de uma forma sustentável para todos. A Prefeitura de Viamão chegou a manifestar no atual governo a intenção de conceder o Parque Saint-Hilaire, né? O senhor pretende dar continuidade a esse projeto? E já pergunto também sobre uma possível concessão do Itapuã, se entra nesse escopo também. Sim, o Parque Saint-Hilaire, para você ter uma noção, na minha sala, quando eu era secretário de governo, ele tinha um mapa da cidade de Viamão. E o Parque Saint-Hilaire estava em verde, ele era o dobro do tamanho de 2 bairros da cidade de Viamão, claro. Santa Isabel e Augusta, que são os bairros mais populosos de Viamão. Eles são a metade do que é o Saint-Hilaire. Aquilo lá é um espaço maravilhoso dentro da cidade, onde a gente fez uma negociação importante com Porto Alegre, né, de propriedade, né, dentro de Viamão, mas de propriedade de Porto Alegre. Porto Alegre não tinha por que ter o parque, custava R$400 mil para a Prefeitura de Porto Alegre manter ele fechado, porque o Porto Alegrense não acessava o Saint-Hilaire, o viamonense não acessava o Saint-Hilaire, ficava um parque fechado. Uma negociação que começou com o Bonato e o Marquesan na época, e que definiu com o Melo, que tocou adiante, que fez acontecer. Viamão recebeu o Saint-Hilaire, nós fomos em busca no investimento do Estado, o Estado investiu R$10 milhões no Parque Saint-Hilaire, e hoje ele está em reforma, hoje ele ainda está em fase de conclusão a obra, mas vai ser entregue uma etapa. E quando for entregue essa etapa, a gente entende que o Saint-Hilaire, e um parque, ele precisa da iniciativa privada. A prefeitura ela não tem expertise para tocar um negócio daquele tamanho. A prefeitura de Viamão não tem expertise para tocar restaurante, para tocar show, para tocar... Não tem expertise, não tem capacidade e nem conhecimento para isso. Então tem que entregar para a iniciativa privada. Mas o que é entregar para a iniciativa privada? Não é cobrar a entrada de ninguém. O parque continuaria sendo um parque aberto para todos. O que tu vai cobrar? O que tu ofertar além de serviço. Né? O além, o extra. Tu quer andar com patinete? Bom, o patinete custa R$2, R$3. Tu quer jantar? Bom, vai ter um restaurante à tua disposição. Bom, tu vai andar... Então são essas ofertas extras. Outra preocupação também é a própria preservação do parque, né? Exatamente. Não, tem a área delimitada, desenhada do que é preservação. Teve uma bronca gigantesca lá que foi na Prefeitura de Viamão, quando a gente chegou lá, pinos, eucaliptos e acácias são árvores invasoras. Um parque de preservação nem pode ter árvores invasoras. E a gente fez uma permuta, porque a questão principal ambiental era a invasão. Nós temos invasões ali na Lomba do Pinheiro, toda aquela região, as casas invadiam e moravam. Aí acontecia incêndio, acontecia tudo que tu imaginar, acontecia naquele momento. E o parque, a primeira coisa que a gente fez foi congelar o parque. Se delimitou, bom, isso aqui já foi invadido, está consolidado, ok, se regulariza essa área, dá moradia para essas pessoas. Mas a partir de agora, essa aqui é a área de preservação, a área de relações, né, do parque, e a gente cercou. A gente fez uma permuta dessas árvores, que representa 2% das árvores do parque, foram retiradas e foram cercado o parque. Ele vai ser todo cercado agora, um gradil. Então foi feita essa permuta. Então, existe aquele povo que trabalha muito com campanha política, né, aquele povo que não está focado no desenvolvimento. Quanto tu que está governando a cidade e tu está entregando alguma coisa, é melhor que não entregue. Não está focado no desenvolvimento da cidade de Viamão. Aquele parque estava fechado para ninguém. Não existia 14 anos, há 14 anos. Então, quando tu começa a desenvolver, tu tem que saber que a natureza ela precisa de entregar algo, só que ela tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. A natureza, quando tu vai construir uma casa, tu vai cortar 2, 3 árvores. Mas a gente tem que entender quais as árvores que tu está cortando, se são árvores nativas, se não são, tem que ter licenciamento, onde é que tu está plantando se é árvore nativa, se tu recebeu o licenciamento, tu está replantando, tu está reflorestando. Tem que ter esse manejo do meio ambiente, mas ele tem que servir para a população. O meio ambiente ele serviu para a gente conviver com ele. Agora tem que ter o cuidado do meio ambiente. Eu sou muito a favor de cuidado com o meio ambiente. No início da conversa nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de enchente, nós estamos falando da natureza devolvendo aquilo que a gente fez para ela.
né? Isso é falta de cuidado, essa falta de tantas coisas que a gente vem como governantes deixando, negligenciando, a natureza devolveu para nós e a gente ficou de mão atada, todos os governantes, toda a população de mão atada. Se a gente não souber governar uma cidade olhando para esse horizonte de uma cidade que se desenvolve, mas também preserve o meio ambiente, nós vamos chegar muito pouco tempo, passando muito mais trabalho do que a gente já passou. Então esse é o meu foco, desenvolver Viamão, gerar emprego, ter cultura, ter lazer, mas acima de tudo preservar o meio ambiente, preservar aquilo que a natureza já nos deu. Falando de questão mais partidária agora, o PSDB teve um péssimo desempenho nacionalmente nas urnas, de novo, né? Mais uma eleição em que o partido sai enfraquecido no cenário nacional, porém teve uma sobrevida aqui no estado, conquistando bons resultados. A gente pode, a partir de agora, considerar o Rio Grande do Sul uma nova base política dos tucanos, mais ainda até do que tradicionais redutos como São Paulo e Minas Gerais? São Paulo simplesmente acabou o PSDB. Pois PSDB que foi o berço ali. Que foi o berço. Foi o berço, governou mais de 20 anos, tanto o estado quanto a capital. Hoje não elegeu um vereador na capital. Teve um resultado pífio na prefeitura. Minas, com o Aécio lá ainda meio se reorganizou, mas ainda muito distante. Mas também não elegeu o vereador em Belo Horizonte. Não, né? Elegeu também. Então, assim, o estado do Rio Grande do Sul podia ter ido muito melhor também. Muito melhor, a gente governa o estado, perdemos prefeituras estratégicas como Pelotas, né? Foi um resultado que ninguém imaginava. Reelegeu prefeituras que eram importantes como Santa Maria, Caxias e Viamão. Trouxemos Gravataí com o Zafalon, mas ao mesmo tempo o PSDB vai ter que se reinventar como partido. Eu acredito que hoje o conceito do PSDB é um dos melhores em termos de governabilidade, porque o PSDB tem um projeto de cidade. O PSDB, diferentemente de outros partidos, não tem um projeto de poder. Alguns partidos têm projeto de poder, como ganhar uma eleição e como depois se organizar posteriormente a essa eleição. Tem partido que tem até cartilha de como se reorganizar depois de uma eleição. O PSDB tem um projeto, né, assim como outros partidos têm um projeto de visão de cidade diferente. Né? O PSDB ele tem essa visão. O PSDB é conhecido como social-democracia, criador do Plano Real, tem esse formato. Todas as prefeituras do PSDB têm praticamente o mesmo jeito de governar, diferentemente de outros, né, que tem a sigla, mas são pessoas completamente distintas. Se tu for ver na região metropolitana, o próprio PL tem figuras completamente distintas. O MDB é um exemplo. O MDB, esse exemplo, e outros tantos. Mas o PSDB vai ter que se renovar. O PSDB que em algum momento teve figuras como Tancredo Neves, como Geraldo Alckmin, como o Aécio, que até então, se era um nome, até se descobrir tudo que era, mas se surgia como um governador moderno naquele momento, né? Franco Montoro, Mário Covas, e o PSDB se perdeu no meio do caminho. O PSDB não criou novas lideranças. O PSDB, os caciques do partido não deixaram crescer novas lideranças. E isso fez com que o PSDB não se reinventasse mais e desse oportunidade para outros partidos tomar esse espaço. Né, como o PSD, cresceu muito em função de pessoas que saíram do PSDB para ir para o PSD, outros como Podemos e outros partidos vêm crescendo por essa possibilidade de crescimento. O PSDB nunca deu essa possibilidade de crescimento, sempre as mesmas figuras estavam no poder ou concorrendo. O PSDB vai precisar se reinventar, senão vai perder outras lideranças nesse meio do caminho, porque ficou na Nico um partido que governou o país por 8 anos, que foi polarização com o PT por outros 20 anos. Então o PSDB hoje sai na Nico no cenário nacional. O Rio Grande do Sul, sim, é o berço do PSDB, mas um berço de um PSDB na Nico. Também não é muita coisa, porque as eleições agora de 2026, elas vão refletir a questão do fundo eleitoral. Se tu não elege deputado federal, tu não vai ter fundo eleitoral para a prefeitura. Então, provavelmente vai ter uma debandada do PSDB se o PSDB não se reinventar em curto prazo de tempo. Nesse cenário, qual tu imagina que deve ser o papel do governador Eduardo Leite, que é um dos principais nomes do PSDB atualmente? O governador, eu sempre acreditei que quando a gente lidera um projeto, o nosso papel, e foi o meu papel antes de concorrer a prefeito, buscar novas lideranças.
encontrar novas lideranças, e nem sempre essas novas lideranças já estão no mercado. Nem sempre essas lideranças já concorreram a alguma coisa. Um partido ele precisa ser amplamente renovado, amplamente reconstruído. E se a gente ficar sempre nos mesmos nomes, sempre nas mesmas, não vai acontecer. Eu vou fazer até uma crítica ao meu partido. Eu fui prefeito eleito com 7 vereadores, né? Hoje o melhor resultado do estado do Rio Grande do Sul do PSDB foi o meu, foi da sigla PSDB de Viamão. Eu não recebi uma ligação da presidente do meu partido me dando parabéns, enquanto eu vejo os outros partidos fazendo movimentos muito maiores até do que merecedores. Então eu vejo que o partido está se deteriorando. Não se está tendo o papel fundamental que um partido tem que ter de cuidado com as suas lideranças, de avanço sobre outras lideranças. De olhar para si mesmo? O partido está tão focado na sua destruição que não está conseguindo... Tá, gente, vamos parar. Então tá, se a gente ficou pequeno, a gente tem a possibilidade então de tratar melhor os que ficaram. De ser mais artesanal e menos... né? Vamos dar um exemplo de uma fábrica, menos Ford, mais Ferrari. Ser mais artesanal, entregar melhor, cuidar mais da tua liderança, potencializar mais a tua liderança, né? Quando tem muitos prefeitos, muitos vereadores, tu trabalhando no atacado, mas quando tu tem pouco, quando tu tem menos liderança hoje na tua cidade, tu deveria ser mais, né? Como é que tu tá, prefeito, o que tu precisa do nosso partido, o que o teu partido... Então eu estou aqui fazendo uma crítica ao meu partido, que faço parte, mas se a gente quer ter um PSDB forte ali na frente, a gente vai precisar reinventar, e começa de dentro, começa com a leitura do que a gente já tem e ver para não perder, porque foi assim que a gente foi diminuindo, foi perdendo o que a gente tinha. E o governador Eduardo Leite, ele entra nesse papel de não enxergar, ou de precisar enxergar também, ou de precisar fazer que o governador, eu vou agora defender o governador, porque o governador entregou o que eu precisava na eleição, que eram grandes projetos. Entregou para Viamão isso. Ele foi até a minha cidade, fez campanha com a gente, etc. Poderia ter feito mais, é óbvio, eu queria mais a todo momento. Mas o governador, além de governar o estado, além de ter... Mas as figuras que representam ele dentro do partido talvez teriam que ter isso mais forte. Né? Teriam que ser essa figura de, opa, o que tu precisa, o partido está aqui. Né? O que a gente teve, talvez, pelo Bonato ser o deputado da região e ele teve que fazer esse movimento interno, tá bem, ok, o Bonato esteve presente na reunião. Mas e a liderança maior? Então, é uma crítica que eu faço, né? Mas... eu entendo que o PSDB precisa se renovar, eu entendo que o PSDB precisa ter uma nova cara se quiser ter espaço no mercado logo em seguida, porque as outras siglas estão forte e abocanhando tudo que a gente tem de liderança, né? E aproveitar que tem o prefeito de Gravataí, aproveitar que são pessoas novas. Gravataí está na reeleição, mas foi uma figura, né, que concorreu pela primeira vez e concorreu contra o criador dele e ganhou. Né, foram 3 candidatos a prefeito, os últimos prefeitos de Gravataí concorreram na eleição. E ele foi, pela bela administração que fez, conseguiu a reeleição. Um bom resultado nas urnas. Bom resultado. Rodrigo Décimo de Santa Maria, também é uma figura fora da política que está entrando, né, a Diló já é a reeleição dele, mas eu nunca concorri a nada, tenho 35 anos de idade. Outras figuras, o meu vice... apesar de ser uma figura já há muito tempo na política, mas foi 3 vezes o vereador mais votado da história de Viamão. Ele bateu o recorde dele por 3 eleições e foi agora meu vice. Então, tu tem figuras com capacidade de crescer no estado do Rio Grande do Sul, de entregar resultados, mas se não forem enxergados, eles vão olhar os partidos que estão... né? De certo, ninguém quer o Zafalon em Gravataí, ninguém quer o Rodrigo Décimo, ninguém quer o Rafael, os partidos querem. Então, isso que eu estou falando não é longe de ser uma ameaça, longe de ser... mas é uma leitura, né, que se faz do PSDB, que a gente vai ter que sentar agora, as lideranças do PSDB, e rediscutir o partido. O que a gente quer para 2025, para 26, para 27, e como é que a gente vai chegar nas eleições de 28 com os prefeitos, mas principalmente passa por 26, as decisões que o partido vai tomar agora, que impactam demais o governo do estado, presidência da república, o que a gente vai fazer como partido. Prefeito, o senhor foi eleito por um cargo executivo e o gestor tem que responder pergunta difícil, né? A gente está vivendo uma situação em Viamão em que o senhor foi denunciado numa ação de
investigação judicial eleitoral por supostamente ter participado de um evento de inauguração no Parque Saint-Hilaire. Como é que está a situação desse processo? Preocupa o senhor a possibilidade de perder mandato? Não, estou muito tranquilo. Tenho falado constantemente com o meu advogado. A gente confia na justiça. Eu entreguei provas robustas de onde eu estava, no movimento que eu estava, com georreferenciamento. Então a gente está muito tranquilo quanto a esse processo. Continua, Viamão é um pouco disso, um pouco provincial. É a 4ª eleição que o nosso partido ganha as eleições e a 4ª vez que eles denunciam a gente pedindo a cassação de mandato. Então Viamão tem dificuldade de perder a eleição. A oposição, o PT tem muita dificuldade disso. Eles perdem a eleição e eles já começam o segundo turno das eleições querendo buscar problemas, né? Fomos eleitos com 50 mil votos, 16 mil de diferença para o segundo colocado, uma diferença muito grande nós mesmos acabamos de falar de uma possibilidade de fadiga do partido. A outra eleição, o Bonato ganhou com 320 votos apenas, né? Pelo mesmo adversário que me enfrentou agora, e agora tomou 16 mil votos. Então, eu acredito muito na justiça, acredito muito, tô tranquilo quanto a isso, né? Sei da nossa responsabilidade, sei do que foi feito. Para mim, não é algo que me tira o sono. O que me tira o sono é os problemas da nossa cidade. O senhor não estava nesse evento, então? Não, já o referenciamento mostrou que eu não estava na inauguração do parque, e nem era inauguração. Foi um aniversário da cidade de Viamão. Então, quanto a isso, tanto é que nós estamos falando agora mesmo que o parque está em obras, né? O parque, quem for lá vai conhecer, o parque está todo em obras. Então, nem inauguração teve, e eu nem estava lá, nem na hora do show, nem em nenhum momento. Então, tá certo, então, prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, extrapolamos até um pouquinho o nosso tempo previsto, mas entrevista boa vai assim, né? Muito obrigado pela sua presença aqui na sede do Correio do Povo e parabéns pela eleição. Eu agradeço, estou à disposição, é importante. É importante esses momentos para a gente conversar com a nossa comunidade e falar um pouco, né, de assuntos que são relevantes para Viamão e para a região metropolitana, então vou estar sempre à disposição. Obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito.